O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. E eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca no contexto do lava-pés. Vós me chamais Mestre e Senhor, diz Jesus em João capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais de Mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis fazer o mesmo. Vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então, Jesus lava os pés, e Jesus que nos chama a fazer a mesma coisa. Eu li aqui os versículos 13 e 14, mas o Evangelho de hoje começa no versículo 16. Diz assim: depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo. Lembre-se, sempre que vocês encontrarem essa fórmula, em verdade, vem algo muito importante. Então Jesus diz: em verdade eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Meus irmãos, Jesus que nos lava os pés, esse gesto emblemático, esse gesto exterior, significa o serviço do Senhor para conosco. Isto é, lavar os pés era o serviço de um escravo. O seu senhor, quando chegava, o escravo se punha de joelhos diante do seu senhor e lhe lavava os pés. É por isso que quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro diz: de jeito nenhum me lavarás os pés. Porque Pedro compreendeu que aquilo era um gesto de humilhação, era um gesto de rebaixamento. Mas Jesus disse: eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Por quê? Porque aquele gesto de lavar os pés significa o gesto de serviço salvífico de nosso Senhor. Não é apenas um serviço de um servo, de um escravo, mas o serviço salvífico. Lavar os pés, de verdade significava ali Jesus que nos purifica dos nossos pecados. A água vertida sobre os pés, a água derramada sobre os pés, significa o seu sangue derramado sobre as nossas almas. Ali, na cruz, no lava-pés, é um gesto simbólico. Na cruz se apresenta aquilo que no lava-pés estava representado: o serviço de caridade de nosso Senhor, que Ele nos lava os pés, que Ele nos lava a alma, que Ele nos lava com a sua caridade. Pois bem, voltemos então para
o versículo 13 do capítulo 13: vós me chamais de mestre e Senhor, e fazeis bem, porque eu sou. Logo, se eu, vosso Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. Se eu, vosso Senhor e mestre, vos dei o exemplo do serviço de caridade, do serviço movido pela caridade, vós deveis fazer o mesmo. Então, meus irmãos, nosso Senhor nos chama a um serviço de amor, a um serviço de caridade. Diz a palavra de Deus, diz Jesus, né? Diz a palavra no Evangelho de São João, que Ele nos amou e nos amou até o fim. Ora, meus santos, nós também somos chamados a amar e a amar até o fim. Nós também somos chamados a servir, motivados pelo amor, e a servir, motivados pelo amor até o fim. E isso, meus irmãos, embora o inimigo coloque no nosso coração como uma má nova, uma má notícia, isso é uma boa nova, é uma boa notícia. Isto é, de que nós somos chamados a amar e amar até o fim. Nós somos chamados a tudo fazer movidos pelo amor. Por quê? Porque o coração que nos foi dado é um coração semelhante ao de Jesus. Quando o Pai nos criou, o Pai, quem diz isso é Santo Irineu de Lyon. Quando o Pai nos criava, Ele olhava para o seu Filho que haveria de se encarnar. Então, Deus, sabendo que que o seu Filho se encarnaria, Ele nos cria a imagem daquele que ainda se encarnaria. Ora, o Pai então nos dá um coração semelhante ao coração do seu Filho. Daí São Paulo dizendo que nós temos que ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração. E é por isso, versículo 17, João capítulo 13, versículo 17, que Jesus diz: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Ora, eu dizia que quando você ouve que você deve agir dessa mesma maneira que Jesus, o inimigo põe no seu coração: isso é muito difícil, isso exigirá muito de você, isso será muito doloroso. E Jesus diz: isso levará à vossa felicidade, isso o levará à felicidade. Vós sereis felizes se fizerdes tudo movidos pela caridade. Então vamos lá, meus santos, vamos aqui sair da teoria e vamos dar passos concretos na nossa vida. Você em casa, com seu marido que tem pecado, que é doente, porque todos nós somos doentes, somos marcados e manchados pelo pecado original. Você então, com seu marido, marcado e manchado pelo pecado original, você vai servi-lo, você vai amá-lo, você vai fazer tudo por caridade, por causa de Jesus, porque Jesus nos lavou os pés e nos chamou a fazer o mesmo. Quando Jesus nos lavava os pés, ali nós víamos o quê? Que Ele nos amava e nos amava até o fim, porque recordemos-nos, o lavar os pés não significava apenas um serviço braçal, de lavar os pés de uma pessoa, significava o ato salvífico de Jesus na cruz, que Ele nos lavaria dos nossos pecados. Então você, quando olha para o seu marido pecador, você se lembra de Jesus que disse: vós deveis fazer o mesmo. Se eu,
vosso mestre e Senhor, vos amei até o fim. Se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis fazer o mesmo. E você então, porque você quer ser feliz, porque senão virá tristeza, porque o salário do pecado é a morte. O pecado nunca nos fará felizes. Pode ter promessa de felicidade, pode nos ludibriar num dado momento, mas nunca nos fará felizes de fato. Porque você quer ser feliz, você então vai agir à maneira de Jesus. Você vai lavar os pés do seu marido, você vai tratá-lo bem, você vai sorrir para aquela cara amuada dele, você vai, se é você que faz a comida, fazer uma comida gostosa para agradá-lo, embora ele não faça por onde ser agradado. Você, marido, com a sua esposa que só reclama, você vai procurar ter paciência, você vai procurar ser amoroso, você vai procurar servi-la e amá-la e dar a vida por ela, como Cristo deu a vida pela igreja. Não é assim que nos ensina São Paulo? É uma das leituras do matrimônio. Pois bem, e tudo isso por causa dela? Não, porque muitas vezes o seu marido e a sua esposa não merecerão o seu amor. Você fará isso porque Cristo merece, porque Cristo lavou os seus pés, porque Cristo o amou até o fim, e porque Cristo disse: se quereis ser felizes, vocês devem fazer o que eu fiz, vós deveis fazer o que eu fiz, eu vos dei o exemplo, para que vós façais o mesmo. Percebe aqui, meus santos, esse caminho de configuração a Cristo e um caminho de felicidade. Eu quero me configurar a nosso Senhor, eu quero ser feliz, então eu vou no meu trabalho, eu vou dar o melhor de mim, porque Cristo, quando veio ao mundo, Ele deu o melhor de si. Eu quero ser bom, eu quero na minha comunidade. Você é catequista, você é ministro extraordinário da comunhão, você é do ministério de música, você é da pastoral do dízimo, você é da pastoral da criança, não sei qual é o movimento, a pastoral do qual você participa. Você então vai servir, vai fazer aquilo por amor, não porque o seu grupo é legal, porque pode ser que os componentes do seu grupo o estejam irritando, pode ser que o pessoal da pastoral que você participa esteja um se escorando no outro, e você vai dar o melhor de si. Mas estão se aproveitando de mim. Mas eu não estou fazendo por eles, eu estou fazendo por Jesus. Eu quero ser movido, eu quero ser movida pela caridade, eu quero amar até o fim. Eu vou lavar os pés dos meus irmãos, porque foi isso que Jesus fez e me ensinou. Eu vos dei o exemplo a seguir. Então vamos lá, meus santos, porque se nós tivermos sempre uma visão imanente, uma visão horizontal, isto é, o meu ponto de comparação é o meu irmão. Ora, se os meus irmãos se aproveitam de mim, se os meus irmãos são preguiçosos, se os meus irmãos não merecem o meu amor, o meu serviço, eu não vou amá-los, eu não vou servi-los. Isso vale entre esposa e marido, marido e esposa, isso vale entre os pais e os filhos e os pais, as pessoas na comunidade. Mas se o meu referencial é Cristo, que me deu este mandato, e um mandato bom, não é um mandato, às vezes nós damos uma ordem a alguém, e que aquilo que aquela pessoa fará, vai se reverter em felicidade para aquele que manda.
não para aquele que é mandado, mas quando Deus nos manda algo, aquilo resultará em felicidade para aquele que é mandado, e por consequência, para aquele que manda, que se alegra com a felicidade daquele que é mandado. Então, quando o Senhor diz: vós deveis lavar os pés uns dos outros, não é porque Deus seja um Deus zeloso da sua vontade. Não é porque Deus quer que a sua vontade seja feita, mas porque Deus quer que nós sejamos felizes. Versículo 17: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes, porque o coração que vocês receberam é semelhante ao meu, e eu sou feliz, amando ao Pai, e por causa do Pai, amando-vos a vós. Então vamos lá, meus irmãos, vamos pedir a Deus então essa graça de nós sermos movidos pela caridade, de fazermos tudo por caridade. Você está no estacionamento e tem uma vaga à sua esquerda, você vai com o carro, mas vê um carro de lá que também quer aquela vaga, e você diz: por amor a Jesus, eu vou dar a vaga àquele meu irmão. Você até que estava na frente, se você desse uma embicada, você pegaria aquela vaga para você, mas você diz: é para meu irmão, é para minha irmã, que está até querendo me roubar aquela vaga. E eu digo: ninguém me rouba esta vaga, eu a dou livremente, tome conta. Por quê? Porque você aprendeu isso do seu mestre e Senhor. E se eu, que sou o vosso mestre e Senhor, vos fiz isso, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros. E se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. É o primeiro ponto. Eu sei, meus santos, que é fácil falar, que exigirá de nós a prática, mas o resultado será a felicidade da nossa alma, a felicidade espiritual, aquela felicidade que alimenta o coração de Cristo e que nos abre as portas do céu. Não aquela felicidade mundana que nos leva à boca do inferno, mas aquela felicidade que nos leva à verdadeira realização, ou melhor, a realização de Cristo em nós, quando o homem novo em nós é quem age de verdade. Pois bem, primeiro ponto. Segundo ponto, apenas para que nós possamos concluir esta homilia: Jesus lavou os pés de Judas. Ele fazia parte deste grupo, porque dizer que Jesus lavou os pés dos 12, ok, mas Jesus lavou os pés daquele que o iria trair. E não é que Jesus lavou os pés daquele que o iria trair, mas Jesus não sabia que seria traído, ele sabia. É tanto que ele diz, versículo 19: desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Digo isso o quê? Versículo 18, quando Jesus diz: eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que eu escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura: aquele que come o meu pão levantou o calcanhar contra mim. Isto é, Jesus Cristo estava dizendo para que os apóstolos não percam a fé: eu sei que aqui haverá um que vai me levantar o calcanhar, e eu já estou dizendo isso, que eu sei, para que quando acontecer, vocês saibam, eu avisei. Então Jesus tem esse cuidado com os apóstolos para que eles não percam a fé. Jesus avisa que haverá um que vai levantar o calcanhar. Aí São João vai depois perguntar: quem é, Senhor? Mais novo, curioso, mas foi Pedro, mais velho, que disse: pergunta para ele, quem é? Quem é, Senhor? Entendeu? Então nosso Senhor tem esse zelo de resguardar a fé dos apóstolos, mas ele diz: eu sei. E mesmo assim Jesus lavou os pés de Judas. Meus irmãos, o que é que isso então, dá
um upgrade, né? Creio em Deus, Pai, isso aqui é horrível, falar em inglês no meio de... Dá um plus, né? Piorou. Acrescenta, aprofunda o ensinamento. Isto é, se Jesus amou, lavou os pés de Judas, eu quero ser movido a amar até aquelas pessoas que me fazem o mal. Não é apenas o seu marido que é difícil, não é apenas a sua esposa que é chatinha, não é apenas às vezes o seu filho que é ingrato, ou a sua mãe, o seu pai que às vezes são chatinhos. Não, eu estou falando daquela pessoa que lhe quer o mal, que não gosta de você, que difama você, e você vai agir por caridade. Jesus amou Jesus amou Judas, lavou os pés de Judas. Eu vou também lavar os pés daqueles que me fazem o mal. Jesus, lembra que eu falei que o lavar os pés é o serviço de Jesus, é o serviço de amor, o serviço salvífico. Ora, nós também exercemos esse serviço de amor, caridade, por meio da nossa oração, quando nós rezamos pelas pessoas. Então Jesus fez isso até por Judas, isto é, Jesus lutou pela alma de Judas até o último momento. Lavou os pés, mais à frente vai se deixar ser beijado por Judas, quem sabe ali, mas Jesus sabia, porque Ele é Deus, que Judas se perderia, mas mesmo assim o amou até o fim. Nós que não sabemos quem se perde e quem se salva, Jesus sabe, nós não sabemos. Então nós, meus santos, nós rezamos e nos desgastamos por todos. Ah, padre, mas não tem mais jeito. Quem és tu? Quem és tu para dizer isso? Você não é Deus, você não lê os corações, então você reza, você faz penitência. Não é isso que Nossa Senhora nos pede, que nós façamos penitência? Não é isso que Nossa Senhora diz lá em Fátima, que muitas almas se perdem, porque não há quem por elas faça penitência? Então você faz penitência, porque como você não sabe quem vai se salvar e quem vai se perder, você vai amar e amar até o fim, e não vai se desesperar. É o seu filho que está aos seus olhos com os pés à porta da casa do capeta, você vai rezar e se penitenciar, confiando em Deus e sem perder a esperança. É o seu serviço de caridade, é o seu lava-pés, é você rezando por você mesmo, que você acha que você não tem mais jeito, mas você vai então exercer esse serviço de caridade para com você mesmo, rezando, recomeçando a cada dia, suplicando a Deus a graça da perseverança e de morrer na prática do bem, confiando na misericórdia de nosso Senhor, que não quer que ninguém se perca, que quer que todos se salvem. Então percebe aqui, meus irmãos, que olhar Jesus lavando os pés de Judas nos enche de esperança para conosco, porque esse serviço de caridade também deve ser exercido para consigo mesmo e com os irmãos, com aqueles que nos querem o mal, com aqueles para quem nós achamos que não há solução. Mas como nós não somos Deus, nós não devemos nunca nos desesperar, nem da nossa salvação, nem da salvação dos nossos irmãos. Que esse Evangelho, meus irmãos, que este mandato de nosso Senhor seja fincado nas nossas almas, crie raízes no nosso coração, para que nós, de verdade, sob o mandato de nosso Senhor, sob a força da palavra de nosso Senhor, nós coloquemos em prática: se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.